Bom dia, Tatiana. Bom dia, internautas do RBV News. Hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, o pagamento da pensão alimentícia. E para esclarecer algumas dúvidas, eu converso aqui no estúdio com o advogado Dr. Ives Drosky. Olá, doutor. Obrigada pela sua participação. Bom dia, Evelyn. Bom, para a gente começar, não é só mais o homem que paga a pensão alimentícia, né? Não, ao contrário. Pode ser o homem para a mulher para o homem. E, inclusive, pode ser os avós também. Já existem as pensões avoengas, né? O caso de que muitos jovens têm filhos, né? E com isso não tem, não tem o sustento. Então, acaba que o pai tendo que pagar para o próprio filho a pensão do filho dele. Então, o avô, às vezes, tem que fazer as vezes de pai. Agora, o não pagamento da pensão ocorre a prisão. Nesses casos, se o avô não paga, quem é preso? Normalmente aí o juiz vai fixar para o avô e o avô pode ser também decretada a prisão dele. O que é importante salientar é que essa questão da prisão por falta de pensão alimentícia, do pagamento, ela ainda é muito discutível. Existem dois tipos de prisão cíveis. Uma é a prisão por quem tem a fiança, porque tem a guarda de um bem e por algum aspecto perde ou por algum aspecto fica com esse bem, né? E outro é por conta da falta de pagamento de pensão. Já a primeira hipótese já está sendo declarada, já foi declarada inconstitucional com base no Pacto de São José da Costa Rica. E o segundo, que é da pensão, também já tem um grande debate entre os juristas que pode ser declarado inconstitucional no Brasil. Agora, doutor, quando a guarda ela é compartilhada, como é que funciona em relação à pensão? Não, uma questão é a guarda, outra questão é a pensão alimentícia, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode ser que a guarda seja compartilhada, mas mesmo assim só o pai pague a pensão. Não existe uma correlação direta entre uma coisa e outra. Assim como os valores, tudo é analisado caso a caso. O caso, por exemplo, por exemplo, a mãe, ela trabalhar também e ter uma renda boa e o pai, ele não viver com o filho, evidentemente que mesmo que a mãe receba bem, ela vai ter que receber uma pensão alimentícia do pai, e isso tem que ser levado em conta, porque ela já tem os gastos com o filho, porque mora com ela. Então, isso tudo é levado em consideração. Para a fixação da pensão, o juiz leva em conta o binômio necessidade de quem recebe os alimentos e a possibilidade de quem dá os alimentos. Então, nesse binômio é que o juiz vai fixar a pensão alimentícia. E pode ser que esse valor ele mude depois de algum tempo? Pode, por exemplo, se vier uma condição financeira superveniente, tanto da parte de quem está pagando, como, por exemplo, o pai, por exemplo, melhora a questão financeira dele, ele pode pagar mais, o juiz pode rever isso em juízo, ou, ao contrário, também é possível, e também nos casos do filho que constitui família, o filho que já tem um emprego fixo e que isso é comprovado, também o filho pode perder a pensão. Então, não é uma questão que está definido, decretado ad eterno, não. Sempre é possível a revisão perante o juiz. Em relação ao pagamento, doutor, ele é sempre em dinheiro? Pode ser feito em relação, de repente, em uma cesta básica? Como é que pode funcionar o pagamento? Pode. Tanto pode ser em insumos, por exemplo, o pai pode pagar o plano de saúde do filho, as escolas do filho, pode ser em pagamento em dinheiro, isso pode ser acordado entre as partes, ou pode ser também porque o pai ou a mãe é desempregado e, portanto, não tem condição de fazer depósito em conta, ou o juiz pode determinar também a retenção na fonte pagadora. Então, aí já vai diretamente numa conta corrente de quem recebe os alimentos. E quando não se paga a pensão, que direito a criança tem nesses casos? E o que a mãe pode e deve fazer? Olha, ela deve procurar o advogado e entrar com ação de execução de alimentos
efetivamente, se tiver mais de 3 alimentos não pagos, pode ser preso o pai ou quem quer que seja que esteja devendo a pensão alimentícia e deve executar esses alimentos para poder, de forma judicial, vê-los pagos e ver essa necessidade suprida por parte de quem alimenta para o alimentado. Uma grande polêmica também é que muitos homens, vamos falar de generalizar agora, os homens, eles acham que às vezes esse dinheiro acaba ficando para as mães das crianças, mas na verdade o juiz, quando ele estipula um preço, é que realmente é o que a criança precisa, né? Exatamente, Evelyn. Quando o juiz ele determina uma pensão alimentícia, ele pede, muitas das vezes, ele pede prova da mãe de quais são os gastos que tem uma criança. Se tem gasto com alimentos, obviamente vai ter gasto com higiene, gasto com remédio, gasto com educação, gasto com saúde, gasto com lazer, enfim, tudo aquilo que a criança necessita para poder ter uma vida saudável. Então, através dessa necessidade da criança é que o juiz vai fixar a pensão alimentícia. Aquilo que suplantar isso, o pai pode estar revendo judicialmente. Você que é pai e acha que está pagando muito, pode rever judicialmente, comprovando que você está pagando além daquilo que a criança está necessitando ou que a criança está utilizando. E em relação ao atraso, em quanto tempo de atraso o pai pode ser preso em relação ao não pagamento? Em 3 meses. Em 3 meses, 90 dias, 3 meses, o pai ele pode ser decretada a prisão do pai. E existem casos, por exemplo, de pais que são presos e eles ficam muito tempo presos porque não tem condição de sair, não tem condição de trabalhar. Em caso de pessoas que infelizmente têm muita necessidade financeira. E é importante sempre salientar que quanto mais tempo se passa, mais essa pensão ela vai acumulando, vai acumulando. E importante os pais terem essa ciência, porque depois isso vira uma bola de neve e às vezes o pai não tem condição de pagar. O mais importante é que todos tenham responsabilidade, né? Já que Exatamente. Fizeram a criança, tem que garantir o sustento delas, né? Com certeza absoluta. É um recado que eu dou. Acho que o Brasil precisa ter um controle de natalidade muito grande, isso é uma questão muito difícil de ser lidada no Brasil, mas efetivamente a criança necessita da ajuda do pai, necessita da ajuda da mãe, necessita da ajuda dos avós, e esses, quando necessários, o juiz vai coercitivamente determinar que pague a pensão. Ok. Eu conversei hoje aqui no estúdio com o advogado Dr. Ives Drosg, que esclareceu algumas dúvidas sobre pensão alimentícia. Quero agradecer a participação do senhor. Obrigado, Evelyn. Bom dia a todos.